Olá, pessoal do terceiro ano. Vamos começar então uma revisão de biologia? Bom, essa revisão então vai abranger toda a frente C de vocês. O conteúdo é bem extenso, então vamos prestar atenção para ficar com menos dúvida possível, ok? Começaremos então pelo capítulo 1 da frente C, que é bioquímica celular. Na bioquímica celular, a gente viu metabolismo. E viu que o metabolismo ele é dividido em anabolismo e catabolismo. O anabolismo é a construção de moléculas mais complexas a partir da molécula mais simples. Então, eu vou juntar moléculas mais simples para produzir uma molécula mais complexa. E, nesse caso, ela consome ATP. Já o catabolismo é a divisão, a quebra de moléculas complexas em moléculas mais simples. E como eu estou quebrando, aquele ATP que estava guardado dentro dela vai ser liberado. Então, eu tenho liberação de ATP. Bom, na composição da matéria viva, nós temos então que a matéria viva ela é formada por componentes inorgânicos e componentes orgânicos. Desses componentes, então, a água faz parte de 75 a 80% da composição viva, as proteínas de 10 a 15%, os lipídios de 2 a 3% e os ácidos nucleicos, carboidratos e outras substâncias apenas 1% dos compostos encontrados dentro dos seres vivos. A água, então, gente, ela é algo muito importante. A gente não pode ficar sem água, porque ela é extremamente essencial para a nossa vida. Então, o sangue, por exemplo, ele tem 81% de água, a pele 64%, os músculos 75%, o cérebro 75%, coração 75%, pulmão, fígado e rins 86%, as juntas têm 83% e os ossos têm 22% de água. Então, nós precisamos de muita água durante o nosso dia. Então, sempre que se fala de alimentação saudável, de ser uma pessoa saudável, uma das primeiras coisas que se falam é de água. Com relação à água, existe um processo chamado hidrólise, que é a reação química que envolve a quebra de uma molécula por ação da molécula de água, sendo assim dissociados os íons de hidrogênio e hidroxila OH. Então, se eu quebro o H2O, eu vou ter o H de um lado e o OH do outro. E que se ligarão a outras moléculas resultantes, que também pode ocorrer pela dissolução de sais em água. Os sais, então, são provenientes da nossa alimentação. E os principais sais que nós temos aí, né, falando, são o cálcio, o cloro, cobre, cobalto, enxofre, fósforo, ferro, flúor, iodo, manganês, magnésio, potássio, sódio e o zinco. Gente, são muitos sais. Na apostila de vocês tem um resuminho de cada um deles aí, o que, que eles fazem no corpo. Dá uma lidinha nele lá, porque se a gente for parar para falar só de sais, eu vou ter que fazer uma revisão só sobre eles e não é o mais importante da nossa matéria nesse momento. Nós temos também falando na apostila sobre os carboidratos, que são as principais fontes de energia do nosso corpo. Os carboidratos eles são divididos em três categorias, e essas categorias são de acordo com o tamanho e organização de sua molécula. Então, nós temos os monossacarídeos, que são formados de uma única molécula, que pode ser por uma pentose, que são formados com 6 ligações, desculpa, com 5 ligações, e aí nós temos a ribose e a desoxirribose, ribose do RNA e desoxirribose do DNA, e as hexoses, que aí sim são 6 ligações. Então, nós temos as glicoses, frutose e a galactose. Também temos os oligosacarídeos ou disacarídeos, que são formados por 2 sacarídeos. Então, a ligação de 2 monossacarídeos, glicose mais frutose, nós vamos ter então a sacarose. Glicose mais galactose, lactose. Glicose mais glicose, maltose. Ok? Continuando, os polissacarídeos são aqueles que têm muitos açúcares ligados. Então, eu vou ter aqui
amido, glicogênio, celulose e a quitina. A quitina tem uma propriedade diferente porque ela é a única molécula que vai ter o elemento nitrogênio ligado a ela. Continuando na apostila de vocês, vai ter uma parte falando especificamente dos lipídios. Os lipídios, então, são gorduras que são insolúveis em água. E elas são substâncias orgânicas. O que são substâncias orgânicas mesmo? Isso, são substâncias produzidas pelos próprios seres vivos. Dentro dos lipídios, nós temos, então, a classificação deles, que são os glicerídeos, que são os óleos normais, as ceras, os fosfolipídios, que estão presentes na nossa membrana plasmática, que a gente vai falar depois, e os esteroides, que estão presentes no nosso colesterol. Dentre as funções que os lipídios têm dentro do nosso organismo, nós temos a função estrutural, como na membrana, a função energética, que confere a energia para realizar alguns movimentos, a proteção, então a gente tem uma cerinha que fica em cima da nossa pele que nos protege contra a ação de micro-organismos. Por isso que tem que lavar a mão lá para o coronavírus, porque inclusive quando a gente lava a mão, essa cerinha sai um pouquinho e leva o vírus junto com ela, se o vírus não foi quebrada a cápsula dele com o sabão. E também tem a função de isolante, isolante térmico e isolante elétrico. Proteínas. As proteínas são compostas de vários aminoácidos, e nós precisamos lembrar que o aminoácido nada mais é do que uma molécula de um grupo amina mais um grupo ácido carboxilo. Quando eu tenho vários desses aminoácidos ligados aqui nesse R, né, o radical, significa que eu posso ligar quantos aminoácidos eu quiser aqui embaixo. Quando eu tenho uma cadeia grande de aminoácidos, eu chamo isso de uma proteína. As funções das proteínas variam. Então, eu tenho proteínas que são catalisadoras, como as enzimas. Existem proteínas que são estruturais, como o colágeno e a queratina. Outras são de reserva, como a albumina e caseína. As de transporte, como a hemoglobina, que faz parte do nosso sangue. Contráteis, que são a actina e miosina. Protetoras, os anticorpos que defendem o nosso organismo. Hormônios, um exemplo a insulina. Receptores, as permeases. Nas plantas tem a de pigmento, que é a clorofila, e também tem a de hereditariedade, que são as estonas. A estrutura da nossa proteína, ela pode variar de acordo com a sua composição. Então, se ela é apenas uma sequência linear de aminoácidos, eu chamo então isso de uma estrutura primária. Se essa sequência de aminoácido começar a se voltar em cima dela mesma, então eu chamo isso aqui de uma cadeia polipeptídica, uma estrutura secundária. Agora, se além dela estar enrolando em cima dela mesma, ela ainda está formando um enovelado, eu chamo isso então de uma estrutura terciária, enovelamento da cadeia polipeptídica. Para exemplificar melhor, nós temos aqui o telefone. Então, o comecinho do fio do telefone, eu chamo isso de estrutura primária. O enroladinho do fio, estrutura secundária. E essa parte que ele começa a se dobrar em cima dele mesmo, eu chamo isso de estrutura terciária. As proteínas também podem sofrer o que a gente chama de desnaturação. Essa desnaturação é perder a forma por causa do aumento de temperatura. Então, aqui eu tenho a proteína na sua forma tridimensional e aqui a proteína depois que foi desnaturada, que perdeu totalmente a forma. O exemplo dessa perda de forma é o ovo. Então, o ovo, quando ele está na sua forma normal, ele fica nesse formato meio líquido, meio gelatinoso. Quando ele sofre o aumento da temperatura, ele muda totalmente a sua cor e a sua textura. Então, ele vai ficar mais para o sólido. Isso também acontece, gente, dentro da gente com as nossas enzimas. Por isso a gente tem que tomar tanto cuidado com a febre. Então, enquanto a pessoa está com 37,6 a 39,5, ainda é considerado uma febre que dá para você controlar em casa. Quando essa febre começa a passar para 39,6, ela se torna uma febre preocupante. Por quê? Porque ela vai começar a desnaturar proteínas. Então, vai começar a mexer com as enzimas do trato digestivo, vai começar a mexer no metabolismo, no anabolismo e no catabolismo. E aí a pessoa vai ter um monte de problemas
por isso que normalmente o pessoal tem tanto medo quando uma criança, principalmente recém-nascida, tem uma febre muito alta, porque isso começa a desnaturar proteínas e pode causar lesões irreversíveis na criança. Existem também as proteínas chamadas de enzimas. As enzimas são catalisadores que vão acelerar algum processo. Então acompanhe aqui comigo na faixinha vermelha. Eu tenho alguma coisa acontecendo, né? E para que essa reação aconteça, ele demora muito tempo, né? Ó, ele tem que subir muito para que essa reação possa acontecer. Quando eu adiciono uma enzima nessa reação, essa reação acontece mais rápido, ela não precisa chegar lá em cima. Ela já acontece mais rápido e eu tenho então a reação terminada. A enzima então ela é o quê? Ela é um facilitador da minha vida. Ela vai me ajudar a fazer essas reações de uma maneira mais rápida e mais fácil, gasta menos energia também. Então olha só, sem a enzima o meu caminho é mais complicado, com a enzima o meu caminho se torna mais fácil. As enzimas também, elas têm um sistema chamado chave-fechadura, ou seja, a enzima só age para um determinado substrato. Esse substrato é uma substância qualquer que eu tenha que quebrar dentro do meu corpo. Então, esse substrato ele se encaixa na enzima e aí essa enzima vai fazer a quebra dele, vai diminuir ele em partículas menores. Ok? Se eu tentar colocar um outro tipo de substrato, ela não consegue porque não dá encaixe nessa enzima. Eu preciso da enzima específica para esse outro substrato. Na continuação, então, dessa matéria, nós entramos nos ácidos nucleicos. E o primeiro ácido nucleico que a gente vai falar é o ácido nucleico DNA, ácido desoxirribonucleico. O DNA ele é formado, então, por duas fitas, ok? E essas fitas têm bases nitrogenadas que são ligadas de um lado ao outro, né? Faz a ligação aqui no meio através de pontes chamadas pontes de hidrogênio. O nosso DNA possui 4 bases nitrogenadas que ligam entre si. Então, nós temos a citosina e a guanina, que a citosina só se liga com a guanina e a guanina só se liga com a citosina. E a adenina e timina, que a adenina só se liga com a timina e a timina só se liga com a adenina. Isso no DNA. Quando a gente fala de RNA, ácido ribonucleico, nós temos então uma cadeia única, ele não vai ser uma cadeia dupla. Vai possuir também as bases nitrogenadas, citosina, guanina e adenina, só que ao invés de timina, ele vai ter uracila no lugar da timina. Então, para eu diferenciar RNA de DNA, eu preciso verificar a presença da uracila ou da timina. Apareceu timina, molécula de DNA. Apareceu uracila, molécula de RNA. O nosso RNA ainda apresenta 3 tipos diferentes de moléculas que a gente vai ver depois um pouquinho mais para frente na síntese de proteínas. Então, o primeiro tipo de molécula de RNA é um RNA mensageiro, depois nós temos o RNA transportador e, por último, o RNA ribossômico. Continuando na apostila de vocês, ele vai falar sobre vitaminas. E nós temos que lembrar que as vitaminas, cada tipo de vitamina, ela é encontrada em um tipo de alimento. E às vezes um mesmo alimento, ele pode ter vários tipos de vitaminas. Quando uma pessoa tem uma baixa de vitamina, ela vai ter uma hipovitaminose. Hipo significa baixo. Então, uma carência de vitamina. Está faltando um pouco de vitamina no organismo dela. Quando a pessoa tem muito de uma vitamina dentro do corpo, a gente fala que ela tem uma hipervitaminose. Hiper, muito. Está em excesso essa vitamina, a ingestão dessa vitamina, ela não precisa de tanta vitamina C. E quando a pessoa não consegue fixar, ela tem uma avitaminose. A significa não. Então, ela não tem vitamina no corpo dela. Ela tem uma deficiência, uma carência total dessa vitamina. E aí a gente chama isso de avitaminose. As vitaminas elas podem ser hidrossolúveis, quando se dissolvem em água, ou lipossolúveis, quando se dissolvem em gorduras. Terminando então o primeiro capítulo, chegamos no capítulo 2, que são membranas e citoplasma. Primeiro vamos pensar na nossa membrana e vamos relembrar um pouquinho dela. A membrana ela é uma camada
né, que ela é formada por algo que a gente fala que é uma bicamada, né? Bicamada de fosfolipídios. Lembra que a gente viu de fosfolipídios lá em cima? São de estruturas. Então, ele é um fosfolipídios, né? A superfície da membrana, ela é formada, então, por essas bolinhas, e entre elas ficam as proteínas, que são chamadas de proteínas integrais, essas proteínas que passam de um lado a outro. Além disso, a gente tem o glicolipídio e os colesteróis, que são esses amarelinhos que ficam aqui, tá? A gente costuma dizer que a membrana ela é hidrofóbica. Então, a água, quando ela está do lado de fora, ela é expulsa ou para dentro da célula ou para fora da célula, dependendo da quantidade de sal que eu tenho na parte de dentro da célula. Se eu tenho muito sal dentro da célula, a água vai ser expulsa, ela vai ser jogada para dentro dessa célula. Quando eu tenho muito sal na parte de fora, que eu tenho pouco sal, a tendência é que a água saia de dentro da minha célula. Outra coisa, a membrana ela não permite que passe qualquer coisa aqui não. Ela é seletiva, ela seleciona aquilo que ela quer que passe aqui. E quem vai dar permissão ou não para que essas estruturas passem de um lado a outro é o núcleo. Bom, nessa passagem de substância, nós vamos ter substâncias que passam tranquilamente pela membrana, tá? Então, esses três exemplos aqui, eles passam tranquilamente. Esse aqui passa através de um facilitador, que é uma proteína integral. Ela permite a passagem sem nenhum tipo de problema. Quando eu não tenho gasto de energia aqui para passar, ela passa com facilidade. Eu chamo isso de transporte passivo, porque não há gasto de energia. Quando para passar ela dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, você está vendo aqui, ó, ela é maior do que o tubinho, eu vou ter um trabalho, vou ter que fazer uma força para que ela passe. Ou quando para uma passar eu tenho que tirar a outra porque elas brigam. Ou quando tem que entrar duas ao mesmo tempo. Esse processo aqui, eu preciso demandar força, eu preciso demandar energia. Então, se há gasto de energia, eu chamo isso de transporte ativo, com gasto de energia. Isso aqui é chamado de modelo do mosaico fluido. Então, modelo, porque segue sempre o mesmo jeito. Mosaico, porque parece que são várias pecinhas colocadas. E fluido, porque permite a passagem das substâncias por entre elas. Nossas células são formadas por algumas partezinhas que a gente chama de organelas. Então, nós vamos começar pelo núcleo, que é uma grande organela que fica aqui no centro. Ele possui uma membrana em volta dele, que é chamada de carioteca, e aqui está escrito como cariomembrana. E aqui a gente tem o poro nuclear, que são esses buraquinhos por onde o RNA vai passar na hora da síntese proteica. Elas são formadas também por filamentos intermediários que vão dar estrutura, pelos centríolos que vão ajudar no processo de divisão celular, pela mitocôndria que faz o processo de respiração celular, e a gente vai ver na cadeia respiratória daqui a pouco, o complexo de Golgi que armazena as substâncias produzidas dentro das nossas células, o retículo endoplasmático liso que faz o transporte de substâncias do citoplasma para o núcleo, do núcleo para o citoplasma, a membrana plasmática que a gente acabou de ver, que ela faz o transporte de substâncias e ela é permeável e seletiva. Os ribossomos que fazem as proteínas, auxiliam na síntese de proteína. Vesículas que guardam substâncias que o Golgi não consegue guardar. Lisossomos que fazem a digestão celular dentro das nossas células. E microtúbulos que também são estruturais, vão ajudar a nossa célula a ter o formato que ela precisa. Ribossomos livres, citoplasma, que é a parte gelatinosa da minha célula, ele vai segurar todas essas organelas aqui dentro. Dependendo da célula, ela vai ter flagelo, tem célula que não tem flagelo. E o retículo endoplasmático rugoso. É a mesma coisa que o retículo endoplasmático liso, serve para fazer transporte do mesmo jeito. A diferença é que o rugoso, ele tem ele tem ribossomos presos a ele. Então, além de fazer o transporte das substâncias, ele também ajuda na síntese de proteínas. No capítulo 3, então, nós vamos falar sobre metabolismo energético. E lembrando que esse metabolismo energético é referente aos vegetais, ok? Bom,
Sempre que a gente fala de metabolismo energético, nós vamos falar de respiração celular. E aí, essa respiração celular é o processo de consumo de glicose para a produção de energia, ATP, para sustentar o trabalho de uma célula. Então, eu tenho aqui a glicose, que foi produzida pela minha planta através da respiração aeróbia. Ela vai, então, ser quebrada através de um processo chamado glicólise. E essa glicólise vai produzir 2 piruvatos. No momento que eu faço essa quebra, lembra que a gente falou lá do anabolismo e catabolismo? Quando eu faço a quebra dessa substância, eu vou liberar uma molécula de ATP que está aqui no meio. Então, nesse caso, eu libero 2 moléculas de ATP. Bom, continuando o processo, vai entrar então na nossa mitocôndria, que vai fazer a nossa respiração celular. Lembrando que essa respiração é para produção de energia. E aí eu tenho então o ciclo de Krebs, que é a segunda fase, que na apostila de vocês está bem detalhadinho ele. E aí nós temos aqui então, ele acontece na matriz mitocondrial. O ciclo de Krebs é um processo muito longo e que ele vai gerar para a gente 2 ATPs de saldo. Passando-se o ciclo de Krebs, vai ocorrer então a cadeia respiratória, que também é um processo longo, só que esse processo acontece nas cristas mitocondriais e nesse caso, ao invés de só 2 ATPs, ele vai render 32 ATPs. Aí você pode falar assim, professor, então por que a célula já não faz direto só a cadeia respiratória? Porque para que ela possa fazer a cadeia respiratória, é necessário que haja a construção da molécula de glicose, a quebra em piruvato e aí passe pelo ciclo de Krebs. É como se para a máquina toda funcionar, eu preciso que alguém gire a chave de um lado, que alguém acione o pedal do outro, e aí o carro só vai andar nesse local aqui. Entenderam? Bom, a equação geral então fica glicose mais 6 de oxigênio dando 6 de gás carbônico mais 6 de água com rendimento de 36 ATPs. Por que 36? Eu tenho 32 da cadeia respiratória, mais 2 do ciclo de Krebs e mais 2 da glicólise. Então, 32 mais 2 mais 2, 36 ATPs de sal. Sempre que a planta vai fazer esse processo de fotossíntese, ela precisa receber a luz. E, normalmente, ela recebe a luz do sol. Apesar da gente olhar para o Sol e achar que a luz dele é uma luz amarela, na verdade a luz do Sol é uma luz branca. Quando ela bate nas folhas das plantas, ela vai mandar toda essa luz para a folha da planta. A luz branca ela é uma combinação de várias cores de luz. A planta absorve toda a luz que ela quer e devolve para a gente apenas a luz que ela não quer. E a luz que a planta não gosta é a luz verde. Por isso, quando a gente olha para a folha, nós vemos o verde. O verde é a cor que ela devolve para a gente. Então, olha só. Graficamente fica dessa forma. O melhor para ela fazer a fotossíntese é nas cores violeta e azul. Então, ela vai pegar essas duas cores e vai fazer o processo de fotossíntese dela. É por isso que a gente não vê quase flores de cor nem muito violeta e nem muito azul. São poucas flores que têm essas cores. Por quê? Porque essa cor é melhor para ela fazer fotossíntese do que para ela devolver para a gente. Na coloração verde, então, ela quase não vai conseguir fazer a fotossíntese. O amarelo, ela começa a conseguir fazer, ela vai começar a fazer um pouquinho mais lá pelo laranja. Por isso que as folhas, quando estão ficando mais velhinhas, elas ficam amareladas. Ela também não gosta muito dessa cor. E aí, no vermelho, ela volta a produzir, novamente, uma quantidade até que satisfatória de clorofila. Tudo bem? Bom, então vamos passar para o quarto e último capítulo dessa frente C, que fala sobre núcleo e produção de proteínas. Então vamos lá, nós temos uma célula, dentro dessa célula existe um núcleo, dentro desse núcleo existe um cromossomo. Cromossomo é essa estrutura aqui, que dependendo de onde ele está amarrado, ele recebe um nome. Nesse caso, o nome que deram para ele é telômero. Este cromossomo nada mais é do que uma fita de DNA, então se for puxando, eu vou chegar numa fita de DNA que estava toda enroladinha, como se fosse um novelo. A gente fala que ela fica enovelada. Quando eu preciso produzir uma proteína, o meu DNA
ele vai se abrir lá dentro do meu núcleo, e aí, o que vai acontecer com ele? Ele vai expor os filamentos dele. O RNA que está ali solto, dando bobeira, vem aqui e começa a copiar a minha fita de DNA. Então o DNA fala assim para ele: agora você sai lá fora e vai produzir a proteína. O RNA muito obediente, sai e vem aqui no ribossomo. O ribossomo ele vai se ligar ao RNA ribossômico que existe nele e vai se prender. Quando ele se prende, começa a chegar então RNAs transportadores que vão combinar as suas bases nitrogenadas. E ele combina de 3 em 3. Combinou 3 bases nitrogenadas, deixa um aminoácido. Combinou mais 3 bases nitrogenadas, deixa mais um aminoácido. E assim vai indo até o final da cadeia. E quando eu tenho vários aminoácidos ligados, eu tenho o que mesmo que a gente já viu antes? Uma proteína. Para isso ficar mais claro para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, GCC ou CGG. Então, quando ele reconhece isso aqui, olha, quando ele consegue fazer a combinação, ele deixa um aminoácido específico. E nesse caso aqui, o aminoácido é a arginina. Ok? Então, ele combinou, deixa esse aminoácido. Esse aqui combinou, deixa esse outro aminoácido. Esse combinou, deixa o outro assim por diante, até o fim. Professora, como é que eu sei esses nomes que estão aqui em cima? Bom, para isso tem uma tabela. Eu preciso decorar isso? Não, não precisa decorar isso, ok? A não ser, se o vestibular for pedir isso para vocês, eles são obrigados a dar essa tabela para vocês, porque é uma tabela grande, que até tem aí na apostila de vocês. É essa tabela aqui, ok? O que é importante de eu entender nessa tabela, não posso esquecer. Ela existe um código de início, AUG, Start Codon, que é a metionina. Eu só posso começar a fazer a leitura da minha fita de RNA se eu chegar e achar essa sequência aqui. A partir dessa sequência, eu posso começar a fazer a leitura. Então, AUG, achei a AUG, Start Codon, começo a fazer a leitura e a produção da proteína. E vou produzindo, até chegar em uma trinca parecida, ou com essas duas, ou com essa daqui. Então, ou ela vai ser UAA, ou ela será UAG, ou então UGA, que é o que a gente chama de stop codon. Ela vai parar a produção da proteína. Então, significa que quando chegou aqui, acabou a proteína está inteira, está pronta, pode ir para onde ela precisa ir. Se eu preciso de muito dessas proteínas, o que eu vou fazer? Vou voltar lá no início e vou achar a metionina de novo e vou começar a produção de novo até chegar no meu stop codon. Ok? Bom, como é que eu faço para saber qual o nomezinho que vai lá em cima? Lembra que a gente viu lá, na hora que eu estava olhando para você, com vocês, estava assim, GCC. Então, eu venho aqui e vou procurar isso na minha tabela. Então, eu tenho que procurar G. Então, aqui, ó, primeira base é essa daqui, ó. Então, G é minha primeira base. Minha segunda base é a base C. Então, olha aqui, ó, segunda base é a coluna. G é a linha, segunda base, coluna. C. Então, G, C. E o próximo é C de novo. Então, eu olho aqui, ó, C. G, C, C. Que nem batalha naval, ó. G, C, C. Qual é o nome? Alanina. Ok? Gente, então era isso que eu precisava explicar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo no coração de vocês. Espero encontrar vocês logo. E até a nossa próxima aula, tá bom?